Jesus, graça e paz, queridos, que bom revê-los, um fim de semana prolongado, com muito descanso e aproveitar bem com a família. Hoje nós vamos abordar um tema que não está no livrinho que nós temos, o livrinho de estudos e a nossa revista. O tema se trata de arrependimento ou remorso. São duas palavras que parecem sinônimos, sinônimos iguais, como vocês aprendem na escola, mas eles são totalmente diferentes. Então nós vamos abordar esses dois tópicos. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Atos, capítulo 11, versículo 18, que fala assim: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, o que trata isso daí? O livro de Atos, ele fala sobre Pedro, que vai levar a palavra aos gentios, gentios que não eram judeus. E eles se arrependem e se convertem, e aí tem a salvação. Mas é um arrependimento para a salvação, arrependimento genuíno, um arrependimento dos seus pecados. E é muito esse tema que a gente vai tratar aqui, sobre remorso e arrependimento, as diferenças. Existem muita diferença entre esses dois temas, tá? Essas duas palavras. Então eu peço que vocês baixem as suas cabeças, vamos orar e confessar a Deus, pedir a Deus por essa aula. Santo e eterno Deus, te louvamos, querido Senhor, pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa aula, abençoe, Senhor, esse momento que estaremos estudando a palavra de Deus. Abençoe cada um no seu descanso, na sua viagem ou até em seus lares. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queridos, como já dissemos, às vezes são tratados como sinônimos essas duas palavras, arrependimento ou remorso. E em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, Paulo fala: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vê como existem dois, remorso e tristeza, ou arrependimento. Na verdade, os dois têm, esses dois sentimentos, eles trazem ao nosso coração muita tristeza e aflição, mas tem uma grande diferença entre os dois. Mas qual será essa diferença? Vamos ver? Então, o remorso ou a tristeza, ela não produz mudança, porque essa tristeza ela é causada pelas consequências do pecado e não pela prática do pecado. Se não tivesse consequência, esse pecado que foi feito, que foi cometido, não tivéssemos causado danos a ninguém, não haveria tristeza. Vamos ver um exemplo? No caso, isso supondo, claro, que você ou eu, um de nós, fizesse alguma coisa de errado, vamos dizer, uma desobediência, rebeldia, malcriação, e aí como castigo você perde o celular ou deixa de assistir a televisão. Você não pode assistir televisão, você não pode sair, você perdeu seu celular ali e foi tomado de você, até que você refletisse sobre o que você fez de errado. Aí você passou um tempo, mas o que você queria? Você queria o seu celular de volta, mas você não refletiu e você não orou e pediu a Deus perdão pelo seu pecado. Você não foi tratado no seu pecado. Você voltou para si, para aquilo que você tinha perdido, o seu amor às coisas do mundo. E você foi e pediu perdão, me perdoe, eu me arrependi do que eu fiz. E na verdade não foi um arrependimento, foi um remorso. Por que você voltou e se reconciliou com alguém, ou com seus pais, ou com seu amigo, ou com alguém? Foi porque você perdeu o celular. Não foi tratado o pecado. Você não refletiu sobre o pecado da rebeldia, como exemplo. Se você tivesse tratado o seu pecado de rebeldia, seria arrependimento. Você pediu perdão a Deus e você se reconciliou e Deus te perdoou. Vida nova. Você
não vai fazer mais aquilo, ou vai procurar não fazer mais aquilo, porque aquilo te causou tristeza, né? Mas você foi pelo fato simplesmente de ter novamente seu celular, ou poder sair, ou poder ver seus filmes, ou poder assistir televisão. E isso é ruim. Isso é remorso, então te causou tristeza, né? Muita tristeza. E aí o pecado não foi tratado. Essa tristeza, aí no caso, não é porque nós transgredimos a lei de Deus e entristecemos o Espírito Santo. Quando você peca, um servo de Deus, o Espírito Santo fica triste e isso daí te incomoda. E você vai e pede perdão. Isso é arrependimento. Agora, como isso não afetou, como isso não afeta no momento que você simplesmente foi lá e se reconciliou, simplesmente para ter seu celular de volta, ou por outras vantagens, né? Então não afetou o relacionamento com Deus, porque não existia relacionamento com Deus. Tá? O pecado, quando nós pecamos, você se sente triste, entristece o Espírito Santo, dificulta o relacionamento com Deus, você tem um relacionamento com Deus machucado. Então para você, porque Deus, ele detesta o pecado, Deus não se agrada do pecado. Então você entristeceu o Espírito Santo, você tem que tratar com Deus, porque uma pessoa que peca e não trata o seu pecado e é indiferente a isso, para ele não existe um relacionamento com Deus. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Imagine esse caso, nessa mentira, nesse pecado, nesse erro que você cometeu, de rebeldia a qualquer coisa, ou acontecesse alguma coisa, né? Você mentiu, vamos dizer assim, e não foi descoberto, tudo correu tranquilo, você ficou na sua mentira, conseguiu o que você queria na sua mentira, e aí você não sofreu nada. Ninguém ficou sabendo, só você e Deus, né? E ficou a mesma coisa, você vai continuar mentindo, depois mentindo e mentindo, entende? Por isso que você foi descoberto no seu erro e teve consequências, aí você pranteou pela perda do celular, como exemplo. E isso é remorso, tá? Agora, já o arrependimento, como nós já vimos, conversamos e falamos antes, né? Ele é quando o pecador reconhece e abandona os seus pecados e volta-se para Deus. E pela grande misericórdia do Senhor, Ele nos perdoa. Porque a misericórdia é simplesmente não dar ao pecador aquilo que ele merece. Então você é tratado com misericórdia, ou seja, o perdão. O perdão é merecido, né? E a gente é perdoado porque nós estamos focados em Jesus, que é o nosso mediador, que verteu seu sangue na cruz, e Ele é nosso justificador, Ele é nosso advogado que nos defende. Tá? Então, nossa salvação vem do quê? De Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E quando nós pedimos perdão pelo sangue de Jesus, que verteu na cruz e pagou todos os nossos pecados, tá? Ele nos justificou, entendeu? Então, isso é arrependimento, né? E o arrependimento, quando o crente peca, o seu coração fica entristecido, o coração do crente fica entristecido pelo pecado, e não só pelas consequências que resultaram no pecado, né? Vai ter consequência, mas você não está preocupado com isso, você está preocupado no relacionamento, em ter novamente o relacionamento com Deus, em poder orar, tá? Em poder ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, tá? O pecado tira tudo isso. O pecado é terrível. O pecado gera morte, tá? E leva a um rompimento, tá? Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Então, nós temos alguns pontos para a gente abordar. Vamos ver, qual é o valor do arrependimento? Nós podemos ver em Lucas, capítulo 15, de 8 a 10. Por exemplo, começa: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, que é dinheiro, se perder uma,
não acende a candeia, a vela, a lamparina, né, o farolete ou outra coisa, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, aquilo que ela tinha perdido, o dinheiro que ela tinha perdido, que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de que, igual modo, há júbilo diante dos anjos, há muita alegria diante dos anjos, festa, diante dos anjos de Deus, né, por um pecador que se arrepende. Tá? Você vê a alegria que há e festa nos céus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Né? E finalizando, nós queremos abordar 5 temas. Né? Nós vamos abordar o seguinte, que nós podemos definir arrependimento como arrependimento produz vida e comunhão com Deus em Cristo, através da graça salvadora. O pecador arrependido sente nojo do pecado, confessa e deixa de praticá-los. Está em Lucas, capítulo 24, 45 a 47. Como diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Remissão de pecados pelo arrependimento. E aí nós temos outro tema, que, segunda parte, segundo ponto, é necessário o arrependimento e confissão dos pecados, porque sem arrependimento não teremos perdão. Está em Atos 17, 30. Então vamos lá ver. Esse versículo ele fala assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, e arrependam. E se arrependam. Né? Então, o arrependimento, ele traz perdão. O Senhor perdoa, o Senhor age com misericórdia com nossas vidas. Terceiro ponto, pecado tem nome. Quando a gente ora, Senhor, perdoa todos os meus pecados, sabe? É como se fosse no atacado, no geral. Não, pecado tem nome. Você pecou contra fulano de tal, contra seu amiguinho? Pede perdão a Deus. Você pecou contra seus pais por desobediente? Pede perdão a Deus. Senhor, peço perdão pelo meu amiguinho que eu ofendi. Senhor, peço perdão pelos meus pais que eu desobedeci. Senhor, peço perdão porque eu fui muito mal educado com o meu irmãozinho da igreja. Né? Então, cada pecado tem nome. Quando você for orar e pedir perdão, peça perdão por cada pecado que você cometeu. Lembrou, vem à mente, Espírito Santo, lembrou você do pecado? Pede perdão por ele. Não seja de forma genérica. Senhor, perdoe todos os meus pecados. Amém. Não é assim, tá? E se você se indispôs com algum irmão que você ofendeu na igreja, antes de qualquer coisa, vai lá e pede perdão a ele, se reconcilia. Oh, me perdoe, meu irmão, tá? Isso é importante, porque nós somos uma família, um corpo, tá? Então, devemos estar sempre juntos, irmanados em comunhão, tá? E o verdadeiro arrependimento, ele é eficaz, ou seja, ele é eficiente, ele gera um resultado completo sobre qualquer pecado. Pode ser um pecado pequenininho, pode ser um pecado grande, não importa. Tanto o pecado grande como o pecado pequenininho, ele gera, na verdade, tristeza no Espírito Santo e ele nos afasta da comunhão com Deus. Então não importa o pecadão, o pecadinho, tudo é pecado e tudo gera prejuízo na sua vida espiritual. Tá? Quinto e último ponto, toda pessoa que confessar em particular, sozinho ou em público, né, as suas faltas pedindo perdão, achará misericórdia. Se tem alguma falta com o seu irmão, como eu já falei, ou a igreja, deve estar sempre pronto para falar do seu arrependimento
aos que foram ofendidos e voltar a ter comunhão. Está em Tiago 5,16, que ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tá? A pessoa com pecado está doente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem excelentes e perfeitos, justos resultados, queridos. Tá? Remorso, não. Nós nos arrependemos. Arrepender é uma atitude cristã, tá? Que gera comunhão com Deus. Tá? E Deus se agrada muito com isso. Então, pense bem. Quando você for pedir perdão e você vê aqui você pediu perdão devido ao seu relacionamento com Deus, ao Espírito Santo ter sido entristecido, né? E isso daí é a verdadeira atitude do cristão, do arrependimento. Deus abençoe a todos. Um final de semana excelente para vocês todos. Tá? Deus abençoe. Vamos orar e encerrar nossa aula de hoje. Pai querido, te agradecemos por esse momento e podemos estar agora abordando, Senhor, alguns assuntos com relação, Senhor, ao remorso, Pai, e ao arrependimento. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos Teus filhos, sempre, Senhor, gerem arrependimento em nós de todas as faltas, pecados e transgressões que nós venhamos a fazer, ou até que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo pelas nossas atitudes, Senhor. Coloca isso no nosso coração, que possamos sempre estar preocupados, Senhor, em estarmos em perfeita e plena comunhão contigo, com os nossos irmãos e com a igreja, Pai querido. Peço para todos, por todos os alunos, seus familiares, seus pais. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, queridos.